Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, eu quero dizer para vocês aqui que eu estou muito feliz, sabe? Ontem, graças a Deus, eu consegui pagar as minhas duas dívidas. Eu acho que vocês lembram que eu falei aqui que eu estava com umas coisas para resolver. Eu acho que eu falei no vídeo de terça-feira. E ontem eu consegui fazer isso, graças a Deus. Sabe, você ficar em paz, ficar leve. Tanto a questão do Detran, quanto uma outra questão que também estava me incomodando e graças a Deus foi sanado. E hoje eu queria falar com você sobre esse ponto crucial de Deuteronômio capítulo 15. Irmãos, esses versos aqui já nos deixam parecer que Deus não é a favor de fazer empréstimos longos. Infelizmente, não é o que acontece, né? Quando você quer fazer algum programa. Claro, eu não estou dizendo aqui que você está de todo errado, mas a Bíblia, quando menciona sobre isso, ele dá um limite ali de pelo menos 7 anos para com que aquela dívida fosse sanada. E se não houvesse uma quitação da dívida, que o credor daquela situação pudesse libertá-lo, pudesse perdoá-lo, pudesse, na verdade, deixá-lo isento por um determinado tempo, claro, daquela dívida. Mas a dívida, de fato, seria cancelada. Era um período onde a gente encontra do período de descanso, onde a pessoa teria paz. Assim como existia também um ano sabático para com a terra, os servos também usufruíam do mesmo descanso no nível de empréstimo. E olha só, eu estava observando aqui um texto, um comentário cultural, né, da Bíblia, e aqui ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele faz menção, irmãos, a umas leis que existiam, por quê? Essas leis que eu vou mencionar aqui para vocês são as leis que eram dos egípcios, dos babilônicos, dos assírios. Geralmente eram eles que se assenhoravam dos judeus. E quando a gente encontra o povo de Israel sendo cativo, né, o povo de Israel sendo escravo, sempre era por um povo estrangeiro. E existia um código chamado Código de... o nome dele, rapaz... É a Missaduga, o nome dele. Isso foi escrito no ano de 1846 a 1626 a.C. Então, um período muito remoto, um período de muito tempo. Olha o que é que diz lá. Ó. Esse documento, ele proíbe os credores de exigirem o pagamento da dívida após a promulgação do decreto, sob pena de execução. Olha só que coisa séria. Entretanto, assim como na lei ordenada no livro de Deuteronômio, os mercadores, que quase sempre eram estrangeiros, residentes ou recém-chegados, deviam pagar seus credores, visto que o empréstimo era considerado uma transação comercial e não dívida. E eles comercializavam com várias coisas, porém, nessa comercialização, eles então cobravam-se juros e a pessoa acabava ficando em dívida, mas essa dívida não deveria passar dos 7 anos. E pelo que nós lemos aqui, a situação era tão séria que era o risco de ser executado a pessoa caso viesse cobrar, de acordo com o código babilônico aqui. Tem um outro ponto que eu achei interessante que fala assim, ó, à medida que a economia se expandia, foi necessário a ampliação dessa lei, a fim de incluir dívidas e também a devolução de propriedades que haviam sido penhoradas como garantia de dívidas. Vocês lembram que quando lá no Egito houve aquela grande fome e aquele período de 7 anos, quando José então ali foi o governador, as pessoas vinham, compravam o trigo e depois teve pessoas que não tinham mais como que pagar e eles se davam para trabalho. E é interessante essa expressão de se dar para pagar uma dívida. Eu quero aqui fechar com vocês, o comentário vai ser curto hoje. Quando eu vejo a questão de você se dar para pagar uma dívida, ou seja, eu trabalho por você por todo o tempo. Às vezes se fazem até brincadeiras, né? Você está no restaurante e fala assim, e aí, vamos pagar a conta? Aí alguns falam assim, rapaz, olha, não tenho como pagar, eu vou ter que lavar os pratos. E aí você nota, embora seja uma brincadeira isso, é uma forma de dizer assim, olha, eu só tenho condições de pagar através de trabalho ou de serviço, porque dinheiro eu não tenho. E o que me chama a atenção é que, da mesma maneira como as coisas eram feitas no passado, elas devem hoje ser feitas serem feitas nós para com o nosso Deus. Por quê? Todos nós, irmãos, devemos a Deus. E a nossa dívida a Deus nunca será paga. Nunca será paga. Primeiro, Deus nos criou. Então, já devemos a Ele a vida. Deus nos deu intelecto. Devemos a Ele a nossa mente. Deus nos deu o poder de escolha. Devemos escolher aquilo que de fato é a sua vontade. Então, tudo pertence a Deus. E baseado nisso, olha o que é que diz o livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. No primeiro capítulo, na primeira página, no primeiro parágrafo, diz assim: a vida
é nos concedida apenas como um empréstimo, e a indagação de cada um deve ser: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se for usada para a conquista desses objetivos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se eu e você sabemos que a nossa vida pertence a Deus porque Ele nos deu, então ela é emprestada, precisamos administrar da melhor maneira possível para que possamos devolver a Ele através dos talentos, das escolhas, dos desejos. Isso nos faz entender o seguinte: nós estamos nessa condição. Deus quer que nós também fiquemos sanados dessas dívidas. E como seria isso? Como diz o hino: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Então, isso é o que deve ser feito. Nós somos uma oferta viva ao Senhor, que deve ser dada a Ele constantemente. Assim como naquela época, esses empréstimos e limites, elas tinham condições de serem sanadas, a nossa dívida com Deus, irmãos, enquanto vida tivermos, devemos oferecê-lo sempre, porque o inimigo ele quer se apropriar de nossa vida para fazer dela aquilo que lhe agrada, mas nossas vidas pertencem ao Senhor nosso Deus. A Ele devemos dar honras e glórias, pois a nossa vida é unicamente uma evidência da prova viva de que Deus nos criou e que dele somos. Que Deus, portanto, nos ajude. E pense muito bem, antes de fazer um empréstimo muito longo, antes de fazer uma dívida muito extensiva. O conselho bíblico é que, nesse aspecto especificamente, é claro que você pode chegar a dizer assim: mas Abel, isso era para um povo específico, né? Para a nação de israelita. Existiam bênçãos ali. Bênçãos, se caso eles fossem obedientes a Deus, eles iriam depois emprestar. Ele repete aquela bênção de Deuteronômio capítulo 28, aqui fala-se primeiramente, né? Vocês emprestarão, mas não tomarão emprestado. Então, assim, felizes são aqueles que fazem valer as bênçãos de Deus na sua vida. Não se envolverão em empréstimo, não se envolverão em dívidas longas e não ficarão enfadonho com coisas que, na verdade, só fazem nos acorrentar e nos deixar preso com as dívidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre considerar: nossa vida é uma propriedade de Deus, logo devemos a Ele tudo, e esse empréstimo, irmãos, nós nunca pagaremos até chegarmos na eternidade. Sempre iremos prestar nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, a nossa entrega a Ele. Porém, isso deve começar aqui. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos aconselha, Senhor, temos o devido cuidado para que não nos envolvamos em longos empréstimos. Quando formos fazer, Pai, que possa ser feito dentro do nosso orçamento, mas que possamos estar atentos ao assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem sempre conselho para toda a nossa inquietação e que através dela nós possamos verdadeiramente conhecer a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz, guarda os Teus filhos, Senhor, e nos preserve em Teus caminhos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Hoje finalizamos o estudo dessa semana. Amanhã teremos um resumo, provavelmente não teremos vídeos, mas no sábado estaremos juntos aqui novamente para com você estudar a santa, boa e agradável Palavra de Deus. Deus abençoe você.